Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root. Eu sou o Diego Costa e hoje eu vou falar sobre uma funcionalidade, que nós vamos utilizar de uma distribuição, mas pode ser utilizada em qualquer distribuição Linux. Hoje nós vamos fazer um HA Proxy, tá? Nós vamos utilizar o HA Proxy em uma distribuição. Para quem não sabe o que é um HA Proxy, pense em alta disponibilidade. Então o HA Proxy, na verdade, é um serviço de alta disponibilidade, ou seja, eu vou instalar esse serviço em alguns computadores, servidores ou máquinas virtuais, sejam elas virtualizadas no VirtualBox ou em qualquer plataforma de virtualização, poderia ser até em Docker, não tem problema. E eu vou então configurá-las para que elas funcionem em conjunto, ou seja, eu vou determinar que uma aplicação, que nesse caso vai ser um proxy, ele fique sempre disponível, ou seja, se por um acaso cair a minha conexão ou essa máquina por algum motivo ela simplesmente não ligar, ou até mesmo o servidor tiver em momento de manutenção, o meu proxy vai continuar funcionando. Uma das características que é muito utilizada em redes de computadores é sempre a alta disponibilidade, ainda mais nos dias atuais, onde o teu negócio ele não pode parar, onde a tua empresa não pode parar, ou até mesmo a tua ferramenta ou a tua rede não pode parar. Então, com funcionalidades de alta disponibilidade, nós garantimos a infraestrutura com alta disponibilidade, ou seja, ela nunca vai parar. É claro que dependendo do formato, de como for instalado, também de como for disposto os teus equipamentos na tua infra, se tu colocar todas dentro do mesmo servidor e esse servidor apresentar um problema de hardware ou um problema elétrico, é claro que isto vai por água abaixo. Então a teoria que eu vou mostrar para vocês aqui é que vocês vão conseguir criar um cenário dentro da infraestrutura de vocês, onde vocês vão hospedar essas máquinas virtuais em pontos distintos, ou seja, você vai colocar dentro de um servidor, ou dentro de um outro data center, ou dentro de uma outra geolocalização, e aí em conjunto essas ferramentas vão conversar e aí te proporcionar a alta disponibilidade naquele serviço. Então nós vamos começar com um serviço de proxy, mas não quer dizer que seja apenas o proxy. Da mesma maneira, não quer dizer que seja apenas no Alpine Linux, que vai ser a distribuição que eu vou usar agora para mostrar para vocês. Então eu vou mostrar para vocês, dentro do Alpine Linux, como fazer esse processo, mas esse processo vale para qualquer distribuição. Então se você tem Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, qualquer distribuição você vai conseguir. Tá? Justamente porque o ponto principal aqui não é a distribuição, e sim a funcionalidade de HA Proxy. Então fique até o final do vídeo, com certeza você vai sair daqui sabendo muita coisa. Isso aqui é um segredo que muito administrador de redes não comenta, justamente pela alta complexidade que é a implementação disto em grandes empresas. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma maneira muito prática de resolver um problema na área de redes de computadores, que é a alta disponibilidade de serviços. Tá, pessoal? Então fique comigo até o final do vídeo, já deixa o like, já comenta, já compartilha, já faz tudo o que for possível para ajudar o canal e também para ajudar a você mesmo a difundir o conhecimento sobre infraestrutura e redes de computadores. Então bora para o nosso laboratório e vamos fazer essa instalação do HA Proxy utilizando o Alpine Linux. Agora nós estamos no nosso VirtualBox. Eu tenho aqui um template do Alpine, tá, pessoal? Então eu já demonstrei em alguns vídeos como criar templates de sistemas operacionais. Então busque aí no canal Projeto Root, você vai encontrar sobre templates no VirtualBox. Vamos clonar esse template, porque a opção aqui é clonar, para que nós possamos então fazer esse teste. E eu vou chamar aqui ele de Alpine. Vou botar aqui o nome novo, Lab Alpine HA, tá? Então eu vou clonar essa máquina aqui e
Deixa eu até voltar aqui, vou botar aqui H01, tá? Senão depois eu vou precisar de mais. Então vou botar lab alpine H-01. Perfeito, clone completo, vamos clonar. Claro que ela vai levar alguns segundos aqui para fazer esse processo de clonagem, tá? Eu só estou demonstrando para vocês aqui, justamente para que vocês saibam da onde está saindo essa instalação do Alpine Linux, tá, pessoal? Então não vou me deter em muitos detalhes aqui não, tá? Então depois de clonar, eu vou trazer ela aqui para baixo para tirar fora do grupo de template e vou clonar também ela. Então eu vou clonar ela e vou chamar aqui de lab alpine H2. Clone completo. Vamos clonar também. Nós vamos fazer um teste utilizando aqui 4 máquinas, tá? Então eu vou colocar aqui 3. Então lab alpine HA3, clone completo. E por último nós vamos clonar então mais uma vez para que nós tenhamos aqui 4 máquinas para utilizar então o HA. Então eu vou clonar. Vamos clonar aqui o Alpine, o 4. Bom, clone completo, perfeito. Então com esse cenário aqui nós vamos criar agora aqui, apenas para que fique de uma maneira mais organizada, eu vou criar um grupo. Então vamos lá. Vou criar aqui um grupo, selecionando tudo, grupo, e vou renomear esse grupo aqui para ficar mais organizado aqui as minhas máquinas virtuais. Então, lab alpine HA. Beleza, agora nós temos um novo grupo chamado... Ué, não ficou? Acho que não ficou ali, vamos ver aqui. Renomear o grupo. Lab alpine HA. Agora ficou. Perfeito, agora nós temos todas as máquinas aqui. Como nós vamos utilizar ela como servidor, eu não preciso ter 1 GB aqui. Eu poderia ter modificado lá, né, mas acabei esquecendo, eu vou modificar agora. Então não preciso de 1 GB aqui. Eu posso ter menos aqui. Então vamos botar aqui elas com 512 de memória RAM. Justamente eu vou levantar muitas máquinas virtuais aqui, né? Então para reduzir o consumo de memória, eu vou botar todas elas com 512 de memória RAM, tá? Não tem problema. É claro que dentro de uma infraestrutura, tu vai ter ali as tuas questões de hardware para resolver. Eu estou colocando aqui baseado em laboratório e também em hardware que eu possuo. Então eu não quero exigir muito do meu notebook, então eu estou diminuindo a quantidade de memória RAM de cada servidor, tá? Então lab alpine HA 1, 2, 3 e 4. No momento nós vamos fazer com 4 máquinas. Então para que fique bem entendido para vocês, qual é o propósito desse cenário? Imagine que vocês estão dentro de uma empresa ou dentro da tua residência, ou até mesmo um projeto para uma faculdade ou um TCC, alguma coisa assim, que tu tenha que comprovar a alta disponibilidade. O que é alta disponibilidade? Eu acabei de comentar na introdução, que é para que a tua infraestrutura, ou seja, os teus serviços dentro da tua rede, não parem. Então tu vai estar deixando disponível sempre o teu serviço. Então, quando tu tem um servidor, vamos supor, tu vai instalar um Squid, tá? Se por um acaso esse servidor apresentar algum tipo de problema, o teu Squid vai parar, porque o servidor apresentou um problema. Então tu tem que parar, fazer manutenção e aí levantar o serviço de novo. E se tu perde aquela máquina, ou seja, se aquela instalação é corrompida por algum motivo, teu Squid vai parar. Então com a alta disponibilidade, tu sempre vai ter um equipamento respondendo pelo teu proxy, no caso do Squid, tá? Então este é o projeto para que você consiga deixar a tua aplicação sempre disponível dentro da rede. Ah, Diego, mas pode ser com 3 máquinas? Pode. Pode ser com 2 máquinas? Pode. Pode ser com uma? Não, porque se uma falhar, qual é o backup dela? Qual vai ser o host que ela vai se comunicar se ela falhar? Então a alta disponibilidade, ela prevê no mínimo 2 máquinas, no mínimo 2 servidores ou 2 máquinas virtuais. Mas, e as máximas? Aí pode ser 10, pode ser 200, pode ser 2.000, pode também, pode ser 20.000, pode também. Não tem problema de tu aumentar o número de máquinas.
O problema é diminuir o número de máquinas. Quanto mais máquinas tu tiver, maior vai ser a probabilidade do teu serviço estar disponível. Ah, mas se eu tiver 100 máquinas, como que eu vou saber qual que está sendo usado e qual que não está? Bom, a gente vai chegar lá. Mas qual é a probabilidade de 99 máquinas falhar? É pouquíssima. 99 máquinas falhar, a não ser que tu coloque as 99 máquinas no mesmo servidor. E se esse servidor falhar, bom, aí realmente as 99 vão parar também, né? Então, nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês em laboratório, eu estou usando uma máquina só. Mas o cenário é que o HA1 aqui, essa máquina virtual Lab Alpine HA01 esteja num servidor físico, o HA2 em outro servidor físico, o HA3 em um outro servidor físico e por último o HA4 esteja em outro servidor físico. Ou seja, se as 4 máquinas virtuais falharem é por questões de hardware. Então se eu tivesse aqui por hardware, por link, por energia, né? Então se eu tivesse apenas 4 e as 4 falhassem, eu não teria alta disponibilidade. Então eu tenho que ter sempre uma alternativa para que eu consiga contornar um eventual problema. Uma falta de energia, uma queda de link, ou um problema inerente ao hardware que está essa máquina virtual. Então eu tenho que pensar como um administrador de infraestrutura como resolver esse tipo de problema. Então vai depender muito do que tu tem para que tu consigas resolver o problema de alta disponibilidade. Tá? Então não adianta eu dar uma receita de bolo aqui que vocês aplicando essa receita no lugar errado não vai dar certo. Então por isso que eu estou sendo bem metódico e bem instrutivo aqui para vocês. Tá? A ideia aqui é que vocês compreendam a alta disponibilidade e consigam executar a alta disponibilidade. Se vocês fizerem tudo dentro do único VirtualBox, não vai funcionar. Então não se tem uma alta disponibilidade. Claro, aqui eu estou simulando, então eu estou criando um cenário propício para que vocês entendam a alta disponibilidade. Tá? Mas vamos supor, eu criei as 4 máquinas aqui, me faltou energia elétrica agora aqui no meu prédio, meu notebook acabou a bateria. Cadê a alta disponibilidade? São todas dentro do mesmo equipamento. Tá? Então é só para demonstrar para vocês a alta disponibilidade. Então pessoal, agora que nós estamos aqui com as 4 máquinas já configuradas, eu vou inicializar cada uma delas e vou configurá-las. Tá? Então primeiramente eu vou atualizar o Alpine Linux em todas elas, tá? Para que se tenham as versões mais recentes dos softwares, para depois começar o processo de instalação. Essa etapa eu vou acelerar porque o propósito aqui não é mostrar a atualização do Alpine. Tá ok, pessoal? Então aguarde aí que eu retorno assim que eu terminar de atualizar e configurar essas máquinas, ok? Então eu vou fazer apenas aqui na última máquina para mostrar para vocês, tá? E comentar. Acredito que vocês já devam ter pego aí o jeito, tá? Então eu vou logar aqui com o usuário root. Primeiramente eu vou editar aqui o meu hostname, não tem uma ordem correta, tá? Então vamos lá, hproxy-04. Os meus hosts aqui apenas para que ele consiga depois identificar. Então vou botar aqui hproxy-04.local. E aqui também hproxy-04. Depois eu vou de meu etc network/interfaces
E aqui sim, eu vou botar ele de DHCP para static. Aqui eu troco o hostname também para hproxy-04. E aí sim eu faço a configuração da rede aqui. Address 192.168.200.204. Netmask 255.255.255.0. O meu gateway nesse caso, network, outra network que eu gosto de colocar completo, network 192.168.200.0. Agora sim o meu gateway 192.168.200.1. Ah, Diego, mas as minhas configurações de rede são diferentes. É claro que são. Eu espero que sejam. Tá? Pode usar a mesma? Pode, mas o seu equipamento, seu roteador também tem que estar na mesma faixa de rede, tá, gente? Então eu estou abstraindo essas informações aqui de vocês porque já é um pré-requisito que vocês saibam o que estão fazendo aqui. Aqui eu estou configurando a rede dos meus servidores, tá? Então Ctrl X, sair e salvar. Agora sim eu vou utilizar o APK para fazer um update, APK update. E agora o upgrade para ele atualizar o meu sistema, que tem algumas atualizações ali. São poucas, tá? Apenas o kernel ali que ele vai atualizar. Feito isso, agora sim eu posso então fazer o processo de instalação do meu HAProxy. Até então eu só fiz a configuração do meu cenário, ou seja, as minhas máquinas virtuais. Ah, mas por que tu escolheu o 201, 202, 203, 204 como IP? Acabei de comentar que são IPs na minha rede que estão disponíveis para ser utilizado. Coloquei nessa sequência apenas por uma questão de organização. Poderia botar um é o 200, outro é o 100, outro é o 99, outro é 75. Aí, bom, eu poderia deixar por DHCP, inclusive, o que não é recomendável. Mas é possível fazer sim, tá? Não se tem servidores com IP em DHCP, não é recomendado, justamente porque se reiniciar o servidor, ele vai trocar o endereçamento IP e aí o teu cliente, né, não vai conseguir identificar para qual endereço IP ele tem que enviar a requisição. Então por isso que se coloca IP manual, se atribui o endereço IP nos servidores, tá? Por isso que eu fiz esta configuração. Eu atribuí por questão de organização o IP 201, 202, 203, 204 para os hosts HAProxy 1, HAProxy 2, HAProxy 3 e HAProxy 4, ok? Então agora nós vamos fazer esse procedimento. Eu vou desligar a quarta máquina porque eu quero fazer esse procedimento com vocês máquina a máquina, tá? Para que fique bem exemplificado para vocês. Então eu vou fechar aqui essa máquina, vou ligar a número 1 agora, para começar por ela. Então vamos abrir a número 1, já que eu já configurei todas as 4 máquinas, todas com 512, e enfim as configurações de hardware aqui são das questões do meu hardware físico, tá? Então se você tem um servidor com 64 GB de memória RAM, botar 1 GB, 2 GB para o HAProxy é uma maravilha, tá? Recomendo. Aqui no nosso caso, como a fim de laboratório, não vai ter um fluxo muito grande de conexão, então poderia botar com 1 GB ou até menos, tá? Então no caso aqui eu botei 512 porque eu vou levantar 4 máquinas, totalizando 2 GB de memória RAM utilizada do meu notebook, tá? Então para não ficar muito pesado aqui, para que eu possa fazer esse laboratório bem interessante para vocês. Bom, agora que nós estamos ligando a máquina número 1, eu preciso fazer as devidas configurações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou logar nessa máquina com o usuário root, tá? Só que eu já sei o endereço IP, eu não preciso mais usar esse shell aqui, tá? Essa console. Eu posso utilizar um shell, um SSH, se eu tiver no Linux, né? Eu posso usar um SSH ou usar um PUT ou put no ambiente Windows para conectar nesse servidor virtualizado. Então eu vou minimizar aqui, vou abrir aqui uma janela e vou aumentar a letra aqui para que fique melhor para vocês, tá? Para que vocês consigam enxergar de maneira mais clara aí no terminal a minha tela, tá, pessoal? Então da primeira parte, tá, que nós fizemos, nós só configuramos as 4 máquinas para que elas possam trabalhar com HAProxy. Até agora não tem HAProxy nenhum, são 4 servidores distintos, tá? Primeira coisa, então eu vou logar por SSH. Então se você chegou agora no vídeo, você está dentro da modalidade de membro
para quem quer o corte do projeto root. Então, a partir desse momento é que nós vamos fazer as configurações nos servidores. Então é muito importante que você veja o vídeo por completo, mas você optou por uma modalidade que te dá direito a ver diretamente o conteúdo do vídeo proposto, tá pessoal? Então, muito obrigado por fazer parte dos membros do canal Projeto Root e fique agora então com a configuração do HAProxy como um serviço de alta disponibilidade para o Squid. Então vamos fazer a configuração. Então nós vamos conectar por SSH nesse nosso servidor. Eu não tenho certeza se o usuário root ele está aceitando conexão direto via SSH, então eu vou agora acessar via usuário que eu tenho cadastrado lá. Então eu vou entrar na primeira máquina que ela só está ligada. Então vamos aceitar a conexão. Se eu não me engano, a senha é esta. Perfeito. Ó, nós entramos então no HAProxy 01 e nós vamos entrar agora como a conta de root. Então vamos lá. Agora sim. Agora eu estou como root. Whoime, eu sou o root. Beleza. Então deixa eu limpar minha tela para exemplificar para vocês. Tá? Então agora nós precisamos instalar alguns aplicativos. Então nesta parte do vídeo você vai abstrair a informação técnica e entender que para cada distribuição que você for fazer vai mudar uma coisinha ou outra. Ou seja, no nosso caso o Alpine trabalha com o APK para fazer a instalação de pacotes. Se você tem um Debian ou por exemplo o Ubuntu, você vai utilizar o apt-get. Se você tem o CentOS ou o Red Hat, você vai utilizar o Yum, né, o Yum ou o DNF. Muitas vezes pode não ter nos repositórios, mas aí são tratativas de como colocar o repositório do software dentro da sua distribuição. No nosso caso, o Alpine já tem no repositório oficial deles. Tá? Então para isso eu vou digitar um comando e fazer a instalação aqui de alguns softwares. Entre eles, nós temos um protocolo a ser utilizado. O protocolo é o UCARP, que é um protocolo para alta disponibilidade. Então o CARP vem de Userland, ou seja, espaço do usuário, e CARP de protocolo de alta disponibilidade. Tá? Então, nesse caso, nós vamos utilizar aqui o APK ADD para ele fazer então essa instalação. Deixa eu copiar aqui da minha anotação e vou trazer aqui para minha tela. Então, opa, faltou um lá aqui. APK ADD Squid, porque nós vamos utilizar o Squid, ou seja, o nosso HAProxy vai ser do Squid. Poderia ser de outro serviço? Sim. Em um próximo vídeo eu mostro como fazer em outro serviço. Tá? Então nós vamos instalar o Squid, nós vamos instalar o nosso protocolo UCARP e nós vamos instalar o HAProxy propriamente dito. Tá? Feito isso, eu vou apertar Enter e ele vai fazer essa instalação. Notem que ele já está fazendo o processo de instalação desses pacotes. O próximo passo é colocar o nosso Squid na inicialização, ou seja, quando eu inicializar o meu servidor, ele já vai carregar automaticamente o meu Squid. Então, RC Update, ADD Squid, ele vai colocar então o serviço do Squid na inicialização do meu sistema operacional. Lembrando, isso se tratando da máquina, né, do host HAProxy 01. As outras nós vamos fazer posterior. Primeiro eu vou fazer uma, depois a 2, depois a 3, depois a 4, tá? Próxima etapa, nós precisamos configurar o Squid. Então se eu vier aqui em cd/etc squid, der um ls, eu tenho aqui o meu arquivo squid.conf. Eu vou mover esse arquivo squid.conf para squid.conf de original. Aí você pode botar o nome que você quiser. Tá? Se eu digitar novamente ls, notem que agora eu tenho aqui uma cópia. Eu fiz uma cópia para manter um backup desse arquivo, apenas isso. E eu vou criar agora um arquivo aqui chamado nano squid.conf. Vamos editar então o arquivo squid.conf e dentro do arquivo squid.conf, que vai estar agora em branco porque nós movemos o arquivo original, nós vamos colar aqui todas as configurações necessárias para que funcione o proxy, tá? De maneira bem simplificada. Então eu não estou criando regras como autenticação, nem regras para bloqueio ou liberação de páginas. Um simples proxy com o
Squid, tá? Então, não vou me deter muito em explicar o processo de configuração do Squid, porque é uma configuração mínima para que o Squid funcione. Então eu só estou criando algumas ACLs para redes locais e também determinando cache. Tá? Então, para isso, eu preciso colocar algumas informações e também liberar as ACLs de portas que o Squid vai trabalhar. Tá? Então nós temos aqui algumas portas padrões e aqui nós temos cache peer. Isso aqui são informações para que ele funcione com o HAProxy. Tá? Então eu deixei aqui cache underline peer IP server 1. Desta maneira eu posso utilizar aqui a minha identificação dos hosts. Não tem problema se os servidores não estão ligados ainda. Então o meu primeiro vai ser 192.168.168.200.201. Opa, 201. Eu já explico agora o restante aqui da linha. O segundo vai ser 192.168.200.202. O terceiro vai ser 192.168.200.203 e o quarto vai ser 192.168.200.204. Bom, Diego, mas e se eu tenho 10 servidores? Eu vou cadastrar os 10 servidores aqui dentro. Se eu tenho 1000, vou cadastrar os 1000 servidores aqui dentro. É claro que tu não vai chegar ao ponto de ter 1000 servidores, isso seria impraticável, tá? Mas ter 10 servidores não é impossível. Já administrei infra que tinha sim 10 servidores com HAProxy. Não tem problema algum. São 10 zonas distintas, são 10 localidades, 10 data centers diferentes. Isso é possível de acontecer. Então eu colocaria aqui o IP desses servidores. Ah, mas o IP 192.168.200.201 é interno, Diego. Aqui o meu servidor está lá na China, está no Japão, está nos Estados Unidos. Bom, eu vou passar o endereço IP que ele responde. Eu tenho que botar o IP, então, externo da minha aplicação, né? Então eu tenho que saber identificar qual é o IP público e não o privado, que é nesse caso o nosso IP que estamos colocando aqui. Bom, cache peer, o endereço IP, o que é esse sibling aqui? Ó? Sibling é como se fosse irmão, tá? Então eu estou dizendo assim para ele, que é... ele vai trabalhar no formato de irmão, ou seja, ele vai ter uma porta o qual ele vai representar essa conectividade. Então nós temos a porta padrão 3128 e também a porta 3130. Então ele vai estabelecer uma conexão com esses outros servidores em portas específicas. Como o 3128 é a porta padrão do proxy, ele vai estabelecer uma conexão de proxy a proxy na porta 3130. Tá? Então essa é o apontamento. É como se ele fizesse isso aqui, ó. Eu me comunico com esse através deste, tá? Então eu vou me comunicar entre o 201 e o 202 a partir da porta 3130. O 201 e o 203 a partir da porta 3130. Então cada um desses hosts vai se comunicar através da porta 3130, tá? Mas o cliente vai se comunicar a partir da porta 3128. Feito isto, agora então eu vou ter aqui para ele aceitar as minhas conexões locais e deny, ou seja, negar o que tiver que ser negado. Nesse caso aqui nós não estamos configurando nenhum tipo de negação, tá? Então, e aqui ele vai utilizar o forwarder, ou seja, ele vai fazer o encaminhamento, tá? Forwarder for off, tá? Ou seja, ele não vai fazer esse tipo de encaminhamento aqui, tá? Ele vai utilizar o encaminhamento apenas através do cache, utilizando o HAProxy. Neste caso, nós não configuramos HAProxy, nós estamos configurando o Squid para trabalhar com HAProxy, tá? Então, dessa maneira, a minha configuração do Squid está contemplada. Vou sair com Ctrl X, sair e salvar. E agora eu preciso fazer a configuração do meu protocolo do CARP, tá? Então, primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou criar um link simbólico, tá? Então vamos colar aqui, ln-s do /etc/init.d o CARP para /etc/init.d o carp.edh0. Deixa eu antes de mostrar aqui, antes de colar, né, antes de eu apertar Enter, mostrar para vocês por que ETH0, porque é a minha interface.
Então eu vou fazer uma configuração para a minha interface ETH0. Ah, mas a minha aqui é ETH1, a ETH2. Bom, aí eu vou colocar aqui referente à minha interface. Ah, mas não é ETH, é ENS. Bota ENS. O nome da tua interface é que tu vai representar aqui nesta linha, ok? Então, ao apertar Enter, ele vai criar um link simbólico deste arquivo aqui para este arquivo aqui, tá? Então, ele só está criando um link simbólico. Feito isso, agora eu vou copiar a minha configuração, que vai estar em /etc, /confd, /ucarp para etc, conf.d, ucarp eth0. Da mesma linha de criar uma configuração para cada interface, eu vou fazer esta cópia desse arquivo. Agora sim, eu vou editar este arquivo aqui. Então, nano /etc, conf.d, ucarp .eth0. Aqui é que nós vamos fazer as configurações para que o nosso ucarp trabalhe, ou seja, aqui nós vamos configurar para que ele tenha uma redundância, ou seja, ele vai ter uma conectividade com as outras máquinas, tá? Então, como eu comentei, o ucarp ele não deixa de ser um protocolo. Tá? Então eu preciso fazer algumas configurações para que o mesmo funcione. Tá? Então, desta maneira, eu tenho que determinar a minha interface. Então, lembrando, eu preciso identificar a minha interface, então ETH0. Eu já sei que a minha interface é ETH0. Tá? Primeira coisa aqui é o endereço real. Então, qual é o endereço que eu vou utilizar deste servidor? Tá? Então o IP real a essa interface. Então nesse caso o meu IP real é 192.168.200.201. Este é o meu IP da máquina real. Para que funcione, e aqui é que mora uma charada, digamos assim, aqui é que o mistério acontece, eu crio um IP virtual. Obviamente que esse IP não pode estar em uso na rede, tá, gente? Não quer dizer que esse IP não vai ser usado, pelo contrário. Esse IP virtual vai ser o IP virtual que eu vou utilizar como proxy. Ou seja, agora vocês já vão entender essa charadinha aí que é bem bacana. 192.168.200.200. Tá? Este é o meu endereço IP virtual. Aqui é a minha máscara de subrede, que por padrão 255.255.0, porque é um /24. Aqui eu crio uma identificação. Ele já vem por padrão, tá? Uma ID chamada ucarp _VHID 123. Posso colocar a identificação que eu quiser. Por padrão já vem aqui 123, não tem problema. Eu poderia botar de 1 até 255, tá? Conforme ele diz aqui, tá? Aqui ele está dizendo que eu preciso ter um arquivo de senha. Por que eu preciso de senha? Eu preciso de senha porque vai aumentar a segurança entre as conexões. Então eu tenho um arquivo de senha e nós não temos uma senha, nós vamos criar. De resto, tá, eu não preciso mais alterar esse arquivo. Então, lembrando aqui, só para recapitular, eu preciso identificar uma interface, botar o IP real desta máquina. Então eu escolhi o IP 192.168.200.201 porque é o IP deste servidor. E eu escolhi aqui o IP 192.168.200.200 que vai representar o meu HA proxy, tá? Então, a máscara de subrede e depois um VHID, tá? Então, é um Virtual Server ID. Então, Ctrl X, sair e salvar, vamos apertar Enter. Agora eu preciso criar o arquivo de senha. Então, nano /etc /ucarp. Se eu apertar Tab aqui, eu não tenho o arquivo de senha. Vamos editar novamente lá, ó. Lembrando, ele está dizendo que o arquivo de senha está nesse cara aqui, ó, ucarp.pass. Pronto. Agora eu vou colocar uma senha aqui dentro. É claro que se recomenda uma senha extremamente segura, tá, gente? Até porque se é uma senha é para ele aumentar a segurança. A fins de laboratório eu vou botar aqui teste 1, 2, 3, 4, 5. Não utilizem essa senha. A fins de laboratório, apenas eu estou utilizando. Recomendo utilizar uma senha com mais de 24 caracteres, inclusive, tá? Então,
criado então o arquivo de senha. Agora eu preciso colocar o carp na ETH0 na inicialização da máquina, da mesma maneira que nós colocamos o serviço do Squid. Então rc update add o carp.eth0. Feito isso, agora ele adicionou no run level como padrão o arquivo ucarp.eth0, que vai carregar o protocolo ucarp na inicialização. Agora vem a parte de configurar o nosso HAProxy. Então agora sim é que nós vamos configurar o HAProxy. Então nano/etc /HAProxy /HAProxy.cfg. Pronto, está aqui a configuração. Tá? Se eu quiser fazer da mesma maneira, deixa eu só copiar aqui, porque é bastante coisa. Eu vou fazer da mesma maneira, tá? Então eu vou sair aqui dele. Vou fazer o seguinte: mv/etc /HAProxy /HAProxy.cfg em /etc /HAProxy /HAProxy.cfg.ori para ficar um arquivo original. Agora sim eu tenho um arquivo em branco, tá? E eu vou colar aqui a minha configuração. Perfeito. Agora vamos lá, vou explicar aqui para vocês. Então nós temos aqui a configuração global, tá? Onde ele vai determinar aonde vão ficar os logs, qual é o IP, né, representando o log. Então 127.0.0.1 seria o localhost, máximos de conexões, o usuário HAProxy, grupo HAProxy e no formato daemon, né? Ou seja, ele vai ficar como um serviço ali. Aqui nós temos as configurações padrões, defaults, ó. Então aqui ele determina o timeout, ó. Então ele está determinando que 30 minutos para dar timeout em um cliente e 30 minutos para um timeout no servidor, tá? E aqui ele vai fazer um timeout para conexão a cada 4 segundos, ou seja, se ele por 4 segundos não conseguir a conexão com o próximo servidor, significa que aquele servidor está dead, ou seja, ele está desligado, ele está morto, tá? Então aí vai entrar a funcionalidade do HAProxy. Bom, aqui eu tenho que colocar um hostname, ó, listen hostname. Então nesse caso aqui eu preciso botar HA-proxy, que é o meu hostname, 01. Então esse aqui é o meu nome do meu servidor, tá? Biden 00000 ele vai trabalhar na porta 80, tá? Então aqui eu coloquei até um comentário aqui, ó. Nós temos um modo, tá? Mode TCP ou HTTP. O modo TCP ele não faz verificação na camada 7, já o HTTP verifica a camada 7. Por que eu preciso utilizar esses modos? Porque, por exemplo, se eu for fazer um proxy de SSH, por exemplo, ou um proxy de outra aplicação, eu preciso especificar se a conexão vai vir via HTTP ou TCP. Tá? No caso aqui nós vamos utilizar TCP, mas em dado momento podemos utilizar HTTP. Tá? Então aqui nós temos estabelecido o TCP e balance. Aqui eu estou usando um algoritmo de balanceamento, Loading Robin, que é um balanceamento utilizado em diversos serviços. Inclusive o Docker utiliza muito Traffic, só botar um ponto que senão eu apago, que é utilizado no Docker para fazer esse balanceamento. Então o Loading Robin ele é um algoritmo para fazer balanceamento, tá? Então existem outros, mas nós vamos utilizar o Loading Robin. Aqui eu estou habilitando, tá? Isso aqui vocês vão entender lá mais pro final, tá? Mas aqui eu estou habilitando para que eu consiga monitorar os meus hosts, tá? E aqui eu tenho que fazer as minhas configurações. Quais são as configurações do meu cache aqui? Então cache 1, qual é o IP do cache 1? 192.168.200.201. Qual é o do cache 2? 192.168.200.202. Opa, 202. Do 3, 192.168.200.203. E do 4, 192.168.200.204.
Feito isto, agora sim, eu não tenho mais nenhuma configuração a fazer, Ctrl X, sair e salvar. Feito isto, gente, bom, a nossa configuração já está feita, né, para que ele funcione. Nós precisamos colocar também na inicialização do sistema. Então eu vou adicionar com RC Update add HA Proxy para que ele inicie junto com o nosso sistema operacional. Feito isto, o nosso HA Proxy está funcional. Só isso, só. Tá aí as outras máquinas, precisamos replicar isso tudo nas outras. Não faz mágica sozinho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui essa janela minimizada, não vou fechar ela, tá? Vou ligar a minha máquina número 2 e vou fazer exatamente o mesmo processo. Dessa vez eu vou dar uma acelerada no vídeo para tornar mais dinâmico para vocês. Então os passos são os mesmos. O que eu tenho que me atentar é apenas aos host names que tem que ficar de acordo com a máquina. Senão ele vai ficar errado. Então eu vou acelerar um pouco e mostrar para vocês apenas alguns detalhes. Tá ok, pessoal? Então vamos lá fazer esta configuração agora no host número 2. E vou levantar então a última máquina aqui e repetir o mesmo procedimento. Eu poderia ter feito uma máquina e clonado e só alterado? Também poderia, só que eu estou fazendo passo a passo aqui com vocês para vocês entenderem bem o processo, tá? Vou abrir um outro shell. Vamos editar o arquivo do Squid. Vou apagar aqui, não tem problema, novamente, tá? Tô frisando que não tem problema, porque eu vou utilizar um arquivo de configuração novo. Ah, mas onde é que eu consigo, Diego, esse arquivo de configuração? Na descrição do vídeo vai ter o link para o wiki. Lá você vai ter acesso a esses arquivos aqui, tá? Então, 192.168.200.201 192.168.200.202. Então, isso aí salvar. Vamos agora configurar o URCAP. Então, vamos criar agora aqui o arquivo e vamos editar esse arquivo. Aqui, interface ETH0, o IP real 92.68.200.204, o IP virtual 92.68.200.200, a máscara de subrede 1.155.255.0, VID e a senha. Antes de eu sair aqui, eu vou fazer uma breve explicação aqui que pode ser que aconteça com vocês. Ah, e se numa máquina é ETH0, outra é ETH1, outra é ETH2, outra é ENS? Gente, cada máquina você vai colocar aquilo que ela tem. Se nessa minha máquina aqui, se nesse servidor a minha identificação da placa de rede é ETH1, eu vou colocar ETH1. Se é ETH2, ETH2. Não quer dizer que todas vão ser ETH0. No meu caso aqui é ETH0, mas no seu pode ser ETH0, ETH1, ETH2, WLAN 1, WLAN 2, enfim, vai depender da tua instalação do teu sistema operacional. Aqui no meu caso, todas são ETH0, tá? Então, dessa maneira, eu vou sair, salvar e vou editar o arquivo de senha que nós vamos criar agora
e colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, aqui teste 1, 2, 3, 4, 5. Todas as senhas têm que ser igual? Sim, senão eles não se comunicam. Vamos colocar agora aqui para ele inicializar. E vamos colocar agora a configuração do hproxy. Vamos também apagar aqui toda a configuração. Notem que eu tenho aqui várias configurações. Eu vou explicar alguns detalhes para vocês. Deixa eu só copiar aqui, não gosto de falar olhando para os lados. Mas aqui o meu monitor fica do lado, aqui o meu monitor de pegar as informações aqui. Tá. Aqui eu já vou, aqui eu já pego tudo aqui, ó. Pronto. Aqui nós vamos alterar, eu já vou explicar uma coisa para vocês aqui interessante. 2.62, 68.200.201, 192.168.200.202, 192.168.200.203 e 192.168.200.204. Feito. Tá. Bom, deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês que vai ficar aparente depois, tá? Aqui eu preciso botar o hostname, então hproxy 04. Pronto, agora já está pronta a configuração. O hproxy, ele trabalha em front-end e back-end. Isso vai ficar muito mais, digamos, nítido para vocês na medida que vocês entenderem a infraestrutura do hproxy, tá? Mas pensem que, então, o back-end é a parte onde o sistema se comunica. Qual sistema? O hproxy vai se comunicar com outros hproxies para saber, olha, tá ativo? Não tá ativo? Qual servidor agora está funcional? Caiu algum servidor? Qual é o delay entre um servidor e outro? Qual que está em melhor posicionamento? Qual que está tendo melhor performance? Isso é o back-end. Já o front-end é a parte onde a aplicação está sendo utilizada pelo hproxy. No caso, nós temos aqui o Squid. Então, o Squid é a aplicação que o usuário vai utilizar. Então, ela é o front-end. Ela é a aplicação que vai ser utilizada pelo lado do cliente, como a aplicação que está tendo alta disponibilidade. Então, por que essa informação ela é relevante no nosso caso? Porque em algumas documentações vocês vão ver o termo back-end, front-end. Tá? Então, as configurações que estão acima, geralmente na parte entre global e defaults, é a parte do back-end. A parte onde tem aqui o server cache entra como front-end. Então, dependendo da configuração que for feita, vai ser numa área separada, na área de back-end ou na área de front-end. Tá? Então, eu tenho como back-end as configurações para o hproxy funcionar. Já na parte de front-end, eu tenho as configurações para a aplicação funcionar. Nesse caso, a nossa aplicação é o Squid. Por isso que eu estou colocando aqui o server cache 1, o IP do Squid e a porta que ele está trabalhando. E com a opção de check, ou seja, verifique o serviço se está ok, verifique se tem latência, verifique se tem disponibilidade. Esta é a funcionalidade destas linhas aqui, fazer a verificação. E aqui vocês vão compreender essas linhas aqui como opcionais. Tá? Eu estou criando aqui uma informação para ele gerar estatísticas para que eu consiga acompanhar e saber qual o meu servidor está sendo utilizado. Eu poderia fazer por shell, inclusive eu vou mostrar primeiro com o shell como fazer esta gerência, tá pessoal? Então vamos sair com Ctrl X, sair e salvar, e vamos também adicionar ele na inicialização, o hproxy. Feito isto, agora todas as máquinas estão funcionais com o hproxy, tá? E com o Squid. Agora, o que nós precisamos fazer? Entender um conceito. Bom, se eu pegar aqui na minha máquina, eu vou pegar a minha máquina aqui, tá? Só para que a gente consiga entender um conceito agora aqui. Isso aqui é bem importante, tá? Se eu utilizar aqui um simples comando de ping e pingar para 192.168.200.204, ele vai pingar. Tá pingando. Se eu pingar para 203, vai pingar. Se eu pingar para 202,
vai pingar. Se eu pingar para 201, vai pingar. E se eu pingar para 200, vai pingar ou não vai pingar? O que vocês acham? Hein? 3 segundos para vocês pensarem aí. Pinga ou não pinga se eu pingar para 200 aqui, ó? Uma boa questão aí de prova, né? Então, olha lá. Ué, mas como assim? Tá pingando? Quem é o IP200, gente? Quem é o IP200? Vou mostrar para vocês. Aqui é que entra o segredo. Se eu editar o arquivo etc haproxy.cfg, eu estou dizendo para ele aqui que ele vai se comunicar do estilo TCP, tá? Aqui nós vamos ter que mudar isso aqui depois, tá? Mas aqui eu tenho os meus servidores, não tenho? Eu não tenho aqui o meu servidor cache. Esqueçam essa parte por um momento, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Se eu editar o arquivo etc confd ucarp.eth0, o que eu tenho aqui? A minha interface, que é eth0, eu tenho o IP real e eu tenho o mesmo IP virtual em todas as minhas configurações das máquinas. Então, todas as máquinas que têm o CARP, que é o protocolo para alta disponibilidade, configurado com IP virtual, todos eles têm o mesmo IP virtual. Ah, mas não dá conflito, Diego? Não, nós não estamos configurando IP numa interface. Nós estamos configurando um IP virtual, ou seja, esse IP ele não vai ser atribuído dentro de uma interface na minha infraestrutura. Ele vai ser atribuído a uma requisição especial. Então, obviamente que eu não posso utilizar esse IP em outro dispositivo. Obviamente que eu preciso pensar na estratégia que eu vou adotar na hora de configurar esse endereçamento IP. Então por isso que eu botei um IP emblemático aqui, 192.168.200.200, e os outros subsequentes são 201, 202, 203, 204, para representar. O IP virtual é o 200 e eu tenho mais 4 endereços IPs, 201, 202, 203, 204, que representam os meus proxies. Então, esse IP virtual é o que eu vou utilizar no lado do cliente, lá no meu front-end. Ou seja, o meu squid ele vai trabalhar para os clientes no IP 192.168.200.200. Mas e aí, como é que configura isso, Diego? Não precisa configurar, nós já configuramos. É claro, você vai precisar configurar no navegador do cliente. Aí você vai fazer a configuração que você achar necessário. Você pode fazer manualmente, pode fazer através de um arquivo de configuração para a rede inteira. Você pode criar um arquivo .bat, você pode botar uma GPO no Windows, se for o caso. Bom, aí é outro departamento, é outra configuração. Agora, a questão de alta disponibilidade de proxy, nós já resolvemos. Nós temos 4 máquinas com 4 endereçamentos de IP diferentes e um endereçamento de IP igual para a interface virtual, para o protocolo o CARP funcionar. Então isso aqui, essa interface virtual que ele cria, esse endereço virtual, é que vai fazer a conectividade sempre estar disponível. Por quê? Porque ele vai consultar o IP 192.168.200. Então eu tenho uma aplicação lá, um squid trabalhando para 4 equipamentos. Esses 4 equipamentos têm o protocolo CARP, esses 4 equipamentos que têm o protocolo CARP têm a interface virtual, o endereço virtual 192.168.200.200. Com isso, nós temos a alta disponibilidade. Vamos fazer um teste? Bom, então vamos lá. Então eu vou sair aqui, eu posso até dar um tail -f aqui em /var /log squid, se eu não me engano, e aqui eu vou ter aqui o access.log. Ó, eu não tenho ninguém utilizando agora o meu squid. Eu vou fazer este comando aqui em todos os meus hosts. Deixa eu trazer o mouse para cá. Também vou digitar aqui tail -f /var /log /squid /access.log. Aqui ele teve alguma requisição aqui, mas provavelmente 201, 201, ó, é a conexão do
1 para o 2. Ó. Vejam que ele já está tentando identificar aqui as conexões. Talvez aqui no 3 tenha acontecido o mesmo procedimento. Então vamos logar aqui. Teste 1, 2, 3, 4, 5. E vamos dar um tail-f barra var barra log barra squid barra access.log. Da mesma maneira. Tá? O 201 e o 202 também fizeram uma transação ali que deu erro, inclusive. Depois nós vamos tratar o que aconteceu ali. Vamos ver se está tudo funcional. Primeiro, tail-f barra var barra log barra squid access.log. Notem que nós temos agora 201, 202 e 203. Ó, tá? Eles estão dando erros transacionais, mas nós vamos verificar se está tudo funcional. Isso pode ser por causa de uma configuração que eu modifiquei ali para fazer esse laboratório, tá? Mas a gente vai resolver. Bom, agora eu tenho já o meu proxy funcional. Preciso então testar aqui através do meu navegador. Eu vou setar uma configuração de proxy. Então eu não tenho aqui configurado. Nós vamos colocar aqui uma configuração de rede e o IP é 192.168.200 e 200, né, gente? Então nós estamos trabalhando com o nosso IP virtual. Então aqui nós vamos colocar sempre o IP virtual. Se eu colocar o IP da máquina, não vai ter alta disponibilidade. Se eu botar 201, 202, 203, 204, se essas máquinas caírem, acabou a alta disponibilidade. Então é sempre o IP virtual que vai ser utilizado. Por isso que eu falei ali que tinha um segredinho para vocês. Então o IP é sempre o IP virtual que vai ser o do front-end. Tá? Então nós vamos utilizar aqui o 92.200.200, vamos clicar em OK, vamos abrir uma aba aqui e notem que se eu digitar aqui, por exemplo, o site do Google, google.com e apertar Enter, google.com e apertar Enter, ó, ele abriu o Google. Mas e aí, para qual servidor ele mandou a requisição? Ó, chegou aqui no 4. Será que chegou nos outros também? Chegou algumas requisições aqui, ó. No 3, ó, chegou alguma coisa aqui no 3. No 2, chegou alguma coisa no 2. No 1, chegou alguma coisa no 1. Mas notem o que ele apontou ali. Ele está apontando, quem está respondendo é o 204. Olha lá, 192, 168, 200, 204. O DPMI 0039, CP não sei o que, blá, 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 blá. Ou seja, quem recebeu a requisição foi o endereço IP 192.168.200.204. E agora, se eu desligar o servidor 4, o que vai acontecer? Se eu vier aqui no servidor 4, ó, lá, ele está ligado, tá? Tá aqui, ó, ele apresentou aqui as páginas, ó, TCP/MIS, blá blá blá, ou seja, ele não achou em cache, ele já salvou, beleza. Eu vou vir aqui e simplesmente desligar esse servidor, pum, desliguei. E agora, vou lá no navegador, sei lá, dou um F5 aqui, ó. Vai parar? Olha, não, teste. Ah, tá funcionando a internet. Por onde? Pro 1? Não foi pro 1. Foi pro 2? Não foi pro 2. Foi pro 3? Olha lá. Será que foi pro 3 ou pro 4? Como é que ele tá funcionando ainda? Tá? Como tá em cache, ele simplesmente, pum, jogou aqui. Agora eu vou abrir uma outra página que não foi aberta ainda. Então, por exemplo, vamos abrir aqui o YouTube. Vamos abrir o YouTube. Vamos ver para qual que ele vai redirecionar. Tá funcionando, ó. Opa, o 1 deu uma pensada aqui. Ó, o IP 192.168.200.23, que é a minha máquina, ele tentou conectividade aí com o meu proxy. Qual que tá respondendo, gente? Qual que tá respondendo? TCP/MIS 200, beleza. Vamos ver aqui no 2. No 3. Opa, não está aparecendo aqui. O que aconteceu? Significa que é o 1 que está respondendo. Tá? Então notem que aqui ele tem o IP ali, ó, 192.168.200.23, e ali tem o endereço que foi redirect ali, ó, foi redirecionado. Tá? Existe uma maneira mais fácil de encontrar isso, né, essa informação. Como é que eu fico sabendo? Tá, eu vou levantar de novo aqui o servidor, o 4, apenas para que vocês entendam aqui, para que eu possa mostrar para vocês uma maneira bem interessante de ver estas informações. Se eu abrir aqui o meu navegador, tá, eu vou abrir aqui, pode ser dentro do proxy mesmo, não tem problema. Se eu abrir o IP 192.168.200.200, ele vai abrir alguma coisa?
É uma mensagem de erro aqui, né? Stats, tá, então é stats com interrogação stats, que ó, não abriu nada, né? Por quê? Porque na verdade aqui nós temos que passar para HTTP, tá? É que eu fiz aqui porque na verdade aqui o protocolo, né, o modo tem que ser HTTP para que ele funcione. Vamos fazer essa alteração em todos, tá? Vou dar um reboot aqui para ele não sofrer na hora. Deixa eu botar aqui hproxy e passar o modo para HTTP. Notem que já está funcional, tá? HTTP. Só que aqui eu preciso desse módulo aqui para que eu mostre para vocês uma particularidade, tá? Então vamos novamente aqui trocar aqui o modo para HTTP, porque eu preciso da verificação da camada 7. Vou dar um reboot, que é a camada de aplicação. Por isso que eu preciso passar para o modo HTTP. Notem que agora ele nem reclama mais ali no carp, né? Porque nós trocamos ali o módulo para TCP, aliás, de TCP para HTTP. Agora, deixa eu voltar aqui. Se eu apertar Enter aqui nessa tela, ele vai me pedir usuário e senha. Olha que legal, gente. Qual é o usuário e senha? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, direto na console, para que vocês entendam da onde estão saindo essas informações. Então aqui eu estou dizendo que eu vou utilizar o módulo HTTP e aqui eu tenho aqui o stats, né? Ou seja, as estatísticas habilitadas. Se vocês notarem aqui, eu tenho uma autenticação, ó, stats out com usuário admin e aqui a senha. Então admin, admin significa que o usuário é admin, o primeiro admin ali é o usuário, o segundo admin é a senha. Posso botar outro? Pode, aqui eu só estou simplificando. Nem é recomendado que fique admin, tá? Eu fiz aqui um trocadilho com os equipamentos, os roteadores que vem com usuário e senha admin, tá? Mas apenas para vocês fiquem cientes que o usuário e a senha é determinado através de arquivo de configuração, ou seja, não existe uma criptografia. Por isso que trabalhar com hproxy requer um cuidado elevado, justamente para te não disponibilizar ele na internet, no caso a administração dele. Se ele tiver em outro servidor, em outro local, não tem problema a comunicação entre eles. Agora a parte administrativa coloca para dentro da tua infraestrutura e não para fora, tá? Não permite acesso externo à parte administrativa dele. Tá? Então, sair e salvar aqui, não tem problema, não alterei. Então eu já sei agora o usuário que eu tenho que usar. O usuário é admin com a senha admin. E agora, o que vai abrir? Então nós temos aqui um hproxy de maneira web para que eu possa acompanhar qual que está recebendo as requisições. Então eu consigo agora saber, o front-end, lembram que eu comentei lá com vocês sobre front-end? Então eu tenho como front-end o cache 1, cache 2, cache 3, cache 4. Qual que está agora recebendo conexões, corrente, máxima, limit, né? Corrente, queue, ou seja, na fila, o rate de sessão, quantas sessões, quantos bytes, quantos foram negados, quantos erros foram encontrados, quantas mensagens de informações relevantes sobre o meu serviço, qual o servidor, aqui é referente ao servidor, qual o status dele. Aqui eu consigo saber se eu tenho, quando é que foi a minha última checagem, então se ele passou na minha checagem ou se ele não passou na minha checagem. Então ele está com 0 milissegundos de perda. Aqui eu tenho o meu peso, aqui se ele está ativo ou inativo. Aqui eu posso habilitar depois backup para verificação, para se está down, né? Se dá downtime, quanto downtime ele ficou. Então eu consigo acompanhar agora, gente, via interface web. Então olha só que legal, eu vou fazer uma requisição aqui, vamos abrir aqui, não vou abrir um vídeo do YouTube, vou abrir aqui um site de notícias, para não correr risco de tomar strike.
Tá? Então notem agora as estatísticas aqui que elas vão começar a modificar aqui, ó. Se eu atualizar aqui, ó, se eu der um refresh aqui, vocês vão começar a notar que o cache 1 é que está respondendo aqui, ó. Então aqui ele consegue mostrar quantas conexões ele teve, ó, quantos bytes. Então eu consigo agora acompanhar, através até mesmo do meu back-end, aqui ele vai mostrar algumas informações relevantes aos meus serviços, tá? Então eu consigo agora saber, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma informação interessante para vocês, conexões resetadas, enfim, eu consigo saber agora aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou atualizando, obviamente que ele não dá um refresh automático, tá? Então eu posso ir atualizando aqui, vocês vão ver que vai aumentar o número de bytes ali, ó, tá? Então é claro que ele está fazendo as estatísticas em tempo real aqui, tá? Ele está coletando. Então, por exemplo, vou abrir aqui uma outra notícia aqui, vamos supor aqui, sei lá, eu cliquei numa qualquer aqui, vamos atualizar aqui, ó, então ele está correndo lá a conexão. Então notem que aqui ele consegue saber até quantas conexões concorrentes, ó, e quanto ele está consumindo. Então agora eu já tenho o meu proxy. Bom, se eu sei que o meu cache 1 está sendo funcional, o que acontece se eu desligar ele? Vamos desligar ele, vamos lá, ó, desliguei o cache 1. Pum, acabou a energia aqui do cache 1. Olha o que vai acontecer agora, eu vou dar um refresh aqui, ó. Opa, ele amarelou, contou 4 segundos, 1, 2, 3, 4, opa, temos um down aqui. E agora se eu vier aqui e entrar em outra notícia, vai parar o meu proxy? Será? Vamos dar um refresh. Quem é que está respondendo agora? O 2. Nossa. E se eu desligar o 2 também? Vamos desligar o 2. Desliguei o 2. E agora? Vou dar um refresh. Opa, já entrou em estado ali para ele fazer a checagem. E contar até 4. Opa, o cache 2 foi pro pau. O que eu posso fazer aqui? Clicar aqui. Parou meu proxy? Não parou meu proxy. Vou dar um refresh aqui. Quem é que está respondendo? O 3 e o 4. Olha lá. O 3 e o 4 estão em constante operação. Por quê? Porque um está trocando informação com o outro. Tá? Mas quem está respondendo nesse momento provavelmente é o 3. Tá? Se eu desligar o terceiro, o que acontece? Ou se eu desligar o quarto, vamos desligar o 4 que apareceu aqui. Ó, desliguei o 4. Pum, desligou. Dá um refresh. Ó, automaticamente ele já entrou em amarelo, ou seja, ele está fazendo uma verificação e opa, já está desligado. E aí, parou aqui? Não parou meu proxy. Se eu der o F5 aqui, se eu abrir outro site, vou abrir aqui o G1, sei lá, Globo.com, acho que é, sei lá como é que é esse site, G1.globo, olha lá, tá funcionando. E olha lá, o meu proxy, ok. Ah, mas se cair o terceiro agora, Diego, bom, aí acabou, né? Aí eu não tenho mais nenhum. Mas se vocês quiserem, eu desligo ele também, para comprovar que não tem outra máquina respondendo. Ó, se eu der refresh aqui, já vai dar pau aqui, ó. Já nem vai abrir mais, ó. Por quê? Porque o meu IP 192.168.200.200 nem existe mais agora. Eu desliguei todas as máquinas, como é que ele vai funcionar? E o meu proxy vai funcionar também? Será? Claro que não, né, gente? Olha lá. Vamos abrir aqui, sei lá, até mesmo aqui, ó. Olha lá. Ó, vai ficar pensando. E, ó, a conexão expirou. Por quê? Porque eu desliguei todas as minhas máquinas. Ah, e se eu ligar só a 4, por exemplo? Vamos ligar só a 4. Vamos ligar só a 4. Ah, eu quero ligar só a 4. Quero sacanear o Diego lá. Ele diz que funciona com uma máquina. Eu liguei só a 4. Ao invés de eu ligar 1, vou ligar só a 4. Vamos ver aqui. Ela ligou já? Vamos ver. Esperar ela ligar aí. Vamos lá. Tá ligando. Tá carregando ali os nossos serviços. E na medida que ele termina de carregar os serviços, deu, pronto, nós já vamos tentar novamente. Opa! Voltou! Mas e aí, voltou o proxy, Diego? Ah, isso é mentira, não funciona nada. Opa, para aí. Mas tá funcionando. Opa! O que aconteceu aqui? Dá um refresh aqui, olha lá. O 4 tá funcionando. Ah, mas isso é mentira, Diego. Desliga o 4, liga só o 2. Beleza. Aqui a gente faz o gosto do cliente.
Isso é mentira, ó, se eu der o refresh aqui, já vai parar tudo de novo. Mas vou ligar só o 2. Beleza? Vamos ligar só o 2, vamos esperar ele carregar aqui. Vocês dizem que é mentira aí, ó. Não, é mágica. Não, gente, é protocolo de rede. Esse é o segredo. Algumas pessoas se apegam muito a um programa, né? A uma arquitetura como Docker. Tá aqui, ó. Docker não levanta lá alta disponibilidade, ele usa por baixo esse protocolo. Por isso que funciona no Docker, porque ele usa o protocolo CARP. Obviamente que pode ter um nome diferente, mas o código, né, ele vai utilizar o CARP porque o CARP é um protocolo de rede, tá? Ele não é um programa apenas. Tá? Claro que é software também, mas ele é um protocolo de rede. Olha aqui, ó, liguei só o 2, olha lá, só o 2 ligado. E aí, vamos abrir outra, sei lá, clicar em qualquer coisa aqui, cheio de porcaria na minha máquina aqui. Beleza, olha lá. Tá respondendo, tá? Ó, vamos dar tentar novamente aqui. Ah, é mentira do Diego, isso aí é mágica dele. Tá, vou desligar 2 e vou ligar 3. Beleza? Vamos lá. Vamos ligar só a 3 também. Vamos ver aqui a 3 ligando. Esperar carregar o sistema. Vamos ver a mágica funcionando. Beleza? Vamos atualizar aqui, dar um refresh. Opa, só a 3 agora. Beleza. E aqui? Já temos um proxy funcionando? Olha lá. Ah, vocês vão dizer que está em cache. Beleza, vamos procurar alguma coisa aqui qualquer na internet. Ah, tá aqui, ó. Vamos procurar outra coisa aqui. Teste de QI. Ah, procura qualquer porcaria aí. Melhor teste de QI. Ah, ó. Tá lá, ó. Só a máquina 3 funcionando. Tá aí o meu cache, ó. Então, eu consigo agora acompanhar aqui, ó, numa interface web, se ele está up, se está down. Então, se vocês identificarem as cores aqui, vocês vão ver, ó, ativo up mais está caindo, né? Ou seja, quando ele ficar amarelo significa que, opa, houve um problema e provavelmente que está caindo. Quando ele fica laranjinha, assim, um amarelinho mais forte, ele está down, ou seja, ele está desligado, mas opa, eu acho que ele está ligando, né? Então é provável que ele esteja ligando, ó, going up, ó, está indo para cima. Ativo ou backup desligado, ativo ou backup está down, e essas opções de backup eu não abordei aqui, tá? Ativo backup, mas está parado para manutenção, tá? Backup up, mas está desligando, e backup desligado, mas está ligando e não checado. Então, vocês podem identificar pelas cores, tá? Eu não tratei agora aqui com vocês de back-end ou front-end para backup, tá? Eu poderia ter servidores que são servidores de acesso e servidores de backup. Então eu teria aqui, por exemplo, vamos supor 4 servidores de acesso, que são esses aqui, e mais 2 de backup. O que acontece com o servidor de backup? Ele vai ativar conforme um cai. Isso é interessante, tá? Porque aqui nesse caso, eu vou ter 4 servidores que estão o tempo todo ligado e funcionando, esperando requisição. Já com servidores de backup, ele vai estar ligado, obviamente, mas ele não vai estar funcional, ele vai estar ali standby. Quando um cair, um de backup assume. Então isso é interessante também. É um outro tipo de cenário funcional também. Tá, gente? Então, dessa maneira, tá? Eu vou concluir o vídeo aqui, tá? Vou ligar aqui todas as máquinas para mostrar para vocês que pode ligar em qualquer ordem, não precisa ser na ordem crescente ou decrescente, qualquer ordem, obviamente que nós estamos falando em alta disponibilidade. Então não requer uma numerologia, digamos assim, para que um inicie 2, depois 3, depois 4, depois. Não, eu só identifiquei como 1, 2 e 3 por questões organizacionais, mas não quer dizer que eu precise inicializar em sequência.
justamente porque a alta disponibilidade prevê que pode um cair, ou dois cair, ou três cair, ou 5, ou 10, ou 25 cair, mas o restante está tudo on. Então não existe uma ordem de inicialização, tá? Apenas uma organização aqui na medida do possível. Aí que amarelinho, ó, significa que ele estava down e está, ó, up, né? Então está up e ele vai subir, né? Ele estava down e vai subir, ó. Deu. É que ele já passou aqui do active down, mas up, né? Que é um amarelinho mais queimadinho, tá? Eu demorei aqui falando, mas vocês podem acompanhar por aqui. Então aqui eu tenho o meu status, ó, então há quanto tempo ele está up, ó. Então eu tenho o número 3 está 3 minutos e 45 up, aí o 4 10 segundos, já o 2 11 segundos e o cache 1, né, está a 21. Claro que se eu der refresh aumento os tempos ali, tá, gente? Então, desta maneira eu mostro para vocês como utilizar o HA Proxy juntamente com o Squid, utilizando o protocolo UCARP para fazer alta disponibilidade de um proxy dentro de uma infraestrutura. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Para que não fique muito extenso, que já ficou, mas é um vídeo aí que de fato vai resolver muitos problemas dentro da infraestrutura de vocês. Então, para aqueles que são membros aqui do canal Projeto Root, vocês vão ter acesso exclusivo a materiais exclusivos, tá? Então, como por exemplo, quem optar pela modalidade de cortes vai ter apenas o corte da configuração do host. Então, eu não vou estender muito o corte, porque é justamente o que vocês pedem, né, são vídeos menores, então eu criei uma modalidade para que vocês consigam ter o material que vocês queiram e eu consiga também atingir aquelas pessoas que não têm um conhecimento totalitário sobre uma determinada funcionalidade. Eu preciso reaver esse conhecimento, né, trazendo a pessoa para dentro de um conhecimento mais teórico e muitas vezes se leva muito mais tempo para produzir esse material. Então nós temos agora algumas categorias para membros do canal Projeto Root, o qual nós temos duas modalidades iniciais, onde a primeira você vai ter acesso exclusivo a alguns materiais e alguns emojis, e a categoria de cortes você vai ter acesso diretamente a um vídeo onde ele tem o menor tamanho possível, tá, gente? Então, para quem não é membro, né, pense aí se há a possibilidade de ser membro aqui do canal Projeto Root. Se não der, também não tem problema, o vídeo vai estar disponível para você também. Peço apenas que você curta e compartilhe os nossos vídeos para que eles possam chegar ao maior número de pessoas e o maior número de pessoas possa ter o conhecimento que você está adquirindo nesse momento agora. Tá, pessoal? Então eu vou deixar agora para vocês no final o vídeo onde eu mostro a instalação do Alpine Linux, que é muito importante para que vocês consigam então utilizar esse software, o CARP, agora que nós acabamos de fazer. Mas não deixem de fazer se você tem o Ubuntu ou Debian, tente fazer também, porque como eu comentei, são softwares que são instalados nas distribuições que você utiliza. Se você utiliza CentOS, Debian, Ubuntu, enfim, você vai conseguir instalar e fazer o mesmo laboratório, tá? Agora, eu optei em fazer pelo Alpine justamente porque eu estou trabalhando com o Alpine neste momento aqui no canal Projeto Root. Vou deixar aí para vocês, então, indicação dos vídeos sobre o Alpine Linux. Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e valeu!